Olá, muito bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que virtualmente, para falarmos sobre doutrina espírita, para falarmos sobre o Evangelho e sobre as situações da vida, para a nossa reflexão, autoconhecimento, autoanálise. E para hoje eu trouxe para as nossas reflexões esse livro, Anotações de Servidor. Ele foi escrito pelo Wagner Gomes da Paixão, que é um trabalhador espírita, expoente espírita, escritor, pesquisador, que foi ditado esse livro a ele por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, bastante conhecido no movimento espírita, que foi aquele espírita do século XIX, cearense, que foi para o Rio de Janeiro, tornou-se médico, depois recebeu o título de médico dos pobres, porque atendia a população carente, sem nada a cobrar. Tornou-se deputado estadual e, mais importante, tornou-se espírita. Em 1875, ele recebeu de um amigo, Joaquim Travassos, que foi um dos tradutores das obras básicas, o Livro dos Espíritos. E ao entrar num bonde e ir até a sua casa depois do trabalho, ao ler o Livro dos Espíritos, ele se reconheceu ali, naquelas ideias, e se reconheceu espírita a partir daquele dia. Tornou-se um espírita, um trabalhador, sendo um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, e quando desencarnou, tornou-se, vamos dizer assim, o mentor do espiritismo no Brasil. Alguns o chamam de Kardec brasileiro. E ele ditou esse livro e colocou esse nome, Anotações de Servidor, porque ele se considera, como todo espírito superior e humilde, um servidor de todos nós. E nos ensina, a partir das suas reflexões, a sermos igualmente servidores e aprendermos com a vida. Então, de vários assuntos que ele abordou, eu escolhi alguns para as nossas reflexões de hoje. Começa com notas de família, onde ele diz: o lar legou-nos pelos laços consanguíneos a família. A família é a maior bênção que o mundo físico conquistou. A humanidade, a imensa família terrestre diante de Deus, é a somatória de quantos laços surjam no orbe que nos acolhe. Então, o valor que tem a família, o primeiro lugar, a célula máter da sociedade, o primeiro lugar onde aprendemos a amar. O primeiro ser amado é uma mãe. Quem nunca se encantou vendo uma mãe amamentar o seu filho, ainda recém-nascido, muito novo, e o olhar dessa criança para a sua mãe, encantado pelo alimento material, que é o leite materno, e também pelo alimento espiritual daquela conjugação de almas ali, naquele instante. Então, o primeiro ser que aprendemos a amar na Terra é a nossa mãe. Depois estendemos esse amor para o pai, para os irmãos, para os avós, e vamos aumentando em círculos concêntricos a nossa capacidade de amar. Por isso ele diz, da bênção da família para aprendermos a criar laços. Na família onde nascemos, laços consanguíneos, mas laços de amizades também são laços de amor. Quando ele diz que a humanidade é a imensa família terrestre diante de Deus. E é interessante que em cada reencarnação nós criamos esse laço com uma família, alguns membros da família se repetem, outros são novos, e esse laço vai se estendendo até que possamos amar um número maior, estendendo essa família para um número maior de espíritos. Porque se pensarmos que Jesus ama a toda a família da humanidade, 7,5 bilhões de pessoas, de espíritos, fora os desencarnados, olha quantas pessoas Jesus ama. E ele também começou com uma mãe, com uma família,
Não esse Jesus que conhecemos na história, mas o Espírito que se tornou Jesus, esse ser perfeito que pisou a terra. E Bezerra continua dizendo: a conjugação social, meus filhos, é uma necessidade do indivíduo em qualquer fase de seu desenvolvimento, marcando o progresso geral. Por isso, é uma lei divina que o homem não conseguirá derrogar. Há muitas pessoas que ficam pensando: nossa, a família se desestruturou, os filhos não obedecem aos pais, e será que a família, vai se desintegrar? Aqui está dizendo que não, que é uma lei divina, e uma lei divina nada em tempo algum ninguém consegue derrogar. Ninguém consegue acabar com esse sentimento que une as pessoas numa entidade, numa instituição, numa sociedade chamada família. Então, abençoemos as famílias, a nossa família, vamos dar valor a essa família e agradecer, porque ninguém está numa família por acaso. Nascemos na família certa, com o pai e a mãe certos, para um aprendizado. Aprender a respeitar, como diz os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, independente do comportamento de um pai e o comportamento de uma mãe. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Então, somente pelo dom da vida física que eles nos deram, nos oportunizaram como espírito de experimentarmos esse corpo nessa existência, a nossa gratidão, nossos pais e nossas orações, onde quer que eles estejam, o nosso agradecimento sempre. Aprendamos com os espíritos superiores a agradecer, a sermos gratos, a fazer prece. E uma das características da prece é agradecer, louvar, pedir, mas principalmente agradecer. Temos muito, somos muito beneficiados, somos muito protegidos e precisamos agradecer, sermos gratos à vida. E ele continua falando sobre os cônjuges, aqueles 2 espíritos que resolvem morar junto num matrimônio. Pela sintonia, as almas em luta reeducativa na Terra se encontram ou reencontram. Se encontram quando é uma primeira vez, reencontram-se quando de novo estão juntas. A convivência entre os cônjuges, em qualquer circunstância, representa oportunidade preciosa de aprimoramento íntimo. 2 almas que se unem para crescer juntas, aprendendo uma com a outra na intimidade do lar. Esse é o papel dos cônjuges que também devemos agradecer a oportunidade de estarmos juntos. E, falando em cônjuges, dessa ligação vem os filhos, o grande objeto de amor de quem é pai, de quem é mãe. Porque os filhos existem para estimular em nós a nossa capacidade de amar. Porque é sob a nossa responsabilidade de querer que aquele espírito cresça, seja feliz. Isso é o treinamento da nossa capacidade de amar. Agradeçamos pelos filhos, independente do comportamento que eles tenham, eles são o objeto para amarmos, para estimular em nós esse sentimento. O que nos diz Bezerra pelas mãos do Wagner? Um filho sob a guarda de pais conscientes e zelosos. Olha a nossa responsabilidade de pai e mãe. É uma promessa de realização no bem em favor da humanidade. É aquela frase que dizem, Não é que mundo estamos deixando para os nossos filhos, mas que filhos estamos deixando para este mundo, para que esse mundo seja melhor. Se reclamamos do mundo, coloquemos em nossos filhos o mundo dos nossos sonhos para que eles nos ajudem a criar esse mundo no comportamento nosso no mundo. A humanidade recebe por filhos os afetos ou desafetos do passado
exercitando-nos para o fenômeno do amor aos semelhantes, com a renúncia do eu em detrimento de nossas aspirações momentâneas. Quem tem filhos entende o que é renúncia. Quantos pais e mães deixam até de comer para que não falte aos seus filhos, o sacrifício que fazem no trabalho para que nada falte aos seus filhos. E quando diz aqui afetos e desafetos, existem dois tipos de filhos. Aqueles que amamos já em outra existência e continuamos amando nessa, e aqueles que precisamos amar. Então, filhos existem para, de novo, repito, estimular o nosso amor. E aquele que mais exige esse amor é aquele que mais estimula a nossa capacidade de amar, porque muitas vezes ele não tem o comportamento que gostaríamos, mas por ser filho, por estar sob a nossa responsabilidade, é merecedor do nosso amor. O filho pode, mesmo após o labor consciente dos genitores, mostrar-se tendencioso e insensato na vida, mas a influência educativa dos pais, pelos exemplos incansavelmente repetidos sob a tônica do amor sincero, funcionarão por filtros preciosos, corrigindo neles o que poderia ser uma aberração, um escândalo moral na sociedade. Então, mesmo que os filhos, ao crescerem, não tenham o comportamento esperado, a semente foi lançada, o exemplo do trabalho, da honestidade, de valores que nós pais precisamos passar para eles, ficou ali plantada. Um dia irá florescer. E mesmo que ele esteja realizando alguns comportamentos inadequados, seria pior se ele não tivesse recebido essa educação. Tem um caso contado pelos amigos de Chico Xavier, que alguém adotou uma criança, mas essa criança era irascível, difícil, de temperamento difícil, e até quando adulto, poucas pessoas gostavam dela pelo seu comportamento. E aí o Chico diz, esse espírito é um espírito muito difícil, sim, mas se ele não tivesse sido adotado por amor, por essa família, ele traria muito mal à sociedade. Então, por pior que ele parecesse, ainda era melhor do que se tivesse sido criado, né, à rua, sem um pai, sem um lar. Né? Prestemos atenção nisso. O que podemos fazer para que esse espírito emprestado por Deus, porque não é nosso, parar com essa mania, meu filho, não. Meu enquanto está comigo, é um filho de Deus, que Deus, por sua misericórdia, por confiar em nós, nos deixou criar para evangelizá-lo, para criá-lo como um espírito bom, fazer desse espírito um espírito melhor. Olha a responsabilidade de um pai e de uma mãe, porque esse espírito melhor é para a eternidade, para o infinito. Muitas vezes ficamos pensando, qual profissão terá esse filho? Vamos investir em educação, pagar esse curso, esse, aquilo, outro. Mas a educação e a profissão ficam aqui, na terra. Mas o espírito continua. O que ele está levando para todo o sempre, a partir da semente que plantamos no íntimo desse ser, que, como todos nós, um dia será um espírito de luz. Continua Bezerra. O desconhecimento da realidade espiritual nos faz arrogantes, pretensiosos no mundo, cultores insensatos do egoísmo e do orgulho. Conviver não é duelar. Por isso, a missão do Cristo nos interessa, a própria sobrevivência moral, único meio de sermos felizes. É o que eu estava dizendo. É conhecer uma realidade espiritual, sabendo que a vida não é só aqui, não é somente do berço ao túmulo, existe algo depois, continuamos vivos, é isso que o Espiritismo veio nos comprovar, a morte não existe, viemos do mundo espiritual, estamos estagiando aqui num corpo de carne e em breve voltaremos para esse lado espiritual. Como? Como é que um filho, voltando à questão do filho, nós matriculamos numa escola e ao terminar todo o seu curso, das primeiras séries ali do maternal até a faculdade, ele sai um homem formado, não é?
E nossa passagem aqui, nessa existência, precisamos sair um espírito formado. Formado em quê? Em valores, valores imperecíveis, ricos naquele tesouro que a traça não corrói, a ferrugem não estraga e o ladrão não rouba. São as riquezas que precisamos adquirir nessa existência. É para isso que aqui estamos. Não é por outro motivo. É para crescermos em espírito. E o que nos atrapalha a crescer está aí destacado no slide. Egoísmo, orgulho. Kardec chegou a dizer que o egoísmo é a maior doença, a maior chaga da humanidade. O mundo só não é um paraíso por causa dessa doença que todos nós, de alguma forma, ainda temos no íntimo. Precisamos combater o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Aprender a conviver sem duelar. Eu não tenho que ser melhor com o outro, eu tenho que ser melhor comigo mesmo e deixar que o outro também seja bom e faça a parte dele. Outra nota interessante para a nossa reflexão. A amizade. O valor da amizade. Diz ele, num questionamento. Haverá na Terra sentimento mais espontâneo e mais rico que o da amizade? Penso que o amor verdadeiro é o amor entre amigos. Aquele amor que não quer nada em troca a não ser a presença do amigo, da amiga, estarem juntos numa festa, numa viagem, num velório, numa tristeza, numa alegria, juntos, trocando energia, fluidos. Isso é uma forma de amor, é um amor fraternal, que precisamos conhecer e implantar no próprio lar. Muitas vezes nós temos uma família, mas a família não é amigos, os irmãos não são amigos, os pais com os filhos não são amigos. Então, transformar essa família consanguínea em família espiritual, que no Evangelho Kardec vai dizer, né, que a família espiritual é esse contato, essa afinidade que temos entre os amigos. Então, continua Bezerra, foram necessários milênios sem conta de experimentações para que o espírito deixasse fluir no âmago de sua sensibilidade esse manancial de sentimento nobre e realizador, fruto substancioso do amor consciente e puro, forjado no tempo. Vamos lembrar dos seres pré-históricos, cada um preocupado com a sua sobrevivência, ainda não tinha implantado na Terra a questão da amizade. Um não olhava para o outro, não queria que o outro se desse bem, ele estava preocupado consigo mesmo. E falando em amizade, que amigo maior nos acompanha em todos os momentos, o amigo Jesus. E outro valor da alma, denotar amor puro e desinteressado. É nesse amor que estamos caminhando para chegar. O amor incondicional, apenas a oportunidade e a alegria de amar, sem querer nada em troca. Como Jesus. Jesus é o amor não amado. Ele ama, independente se vai ter retorno ou não, se terá retribuição ou não. Poderia nos tornar tão humildes e tão generosos, tão solidários e tão dispostos a servir, senão da amizade sincera e viva. E olha o que ele diz, e João anotou no capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. O amigo confia no amigo, e conta para ele coisas que não contaria para um servo, né, que está apenas atendendo às suas atribuições profissionais. Então, um amigo é aquele que há uma entrega, uma confiança, um amor verdadeiro. Outra nota importantíssima, principalmente para os dias de hoje, notas da paciência. E diz-nos Bezerra, o universo é obra da paciência divina. Porque o universo não foi feito num estalo, foram bilhões de anos, né? Num processo que ainda não acabou, porque ainda não está pronto. O planeta Terra, no fundo dele, ainda tem um magma ali,
né, incandescente, se resfriando até hoje, depois de 4, 5 bilhões de anos. Nós ainda não estamos prontos, estamos em processo de evolução e aprimoramento. Para tudo isso, precisa de paciência, que é essa virtude no sentido humano. É a somatória feliz da confiança no melhor e da sinceridade de propósitos. Essa pandemia que estamos vivenciando, todo o mundo, tem um propósito. Eu, na minha inferioridade, não sei qual é, mas Deus governa o universo. Jesus é o governador do planeta. Eles sabem o porquê. Estamos todos nós passando por isso temporariamente. Sejamos pacientes para conquistar essa virtude e aguardar o que virá, enquanto vamos fazendo a autorreflexão, nos conhecendo melhor aqueles que convivem conosco dentro da própria casa, onde precisamos ficar mais tempo e nos conhecer com o outro. O mundo periclita nos desvios da ansiedade, do medo, da cólera e da violência. Não era justamente isso que o nosso mundo estava em efervescência passando? Né? Todos ansiosos por alguma coisa, por uma conquista material, atropelando tudo e todos, com medo de tudo e de todos. Né? Impaciente, é só olhar no trânsito quando fica muito cheio e lento, a impaciência das pessoas que gera violência e até mortes por nada. Banalizou-se a morte, o homicídio, até o suicídio. Então essa parada, né, é para desenvolver a paciência, para acabar justamente com esses outros sentimentos negativos. Por que eles existem? Por ausência de compreensão, que incite essa abençoada virtude, a paciência. A paciência é a manifestação sublime da sabedoria. Vamos sempre pensar nisso. A paciência é a manifestação sublime da sabedoria. Então, é sábio, é ter sabedoria quem é paciente. Não se ganha nada se desgastando, né, por querer alguma coisa no imediatismo. Ficamos parecendo crianças birrentas, eu quero agora e tem que ser agora. Né? Ainda continua Bezerra, se a paciência, por resultante da nossa fé em Deus. Então, impaciência é falta de fé. Né? E na dinâmica justa do progresso nos visita a existência e por nós é cultivada. A enfermidade nos redime. Então, com paciência e fé, a enfermidade nos redime, a derrocada financeira nos reequilibra, a provação moral nos aprimora, a vida ganha sentido profundo e a morte perde a sua face sombria, tornando-se ingrediente de renovação. Olha a grande lição de Bezerra. Sejamos pacientes, tenhamos fé em Deus, vamos cultivar essa virtude da fé e da paciência e mudar o nosso olhar em relação à doença. Doença é redenção do espírito. A perda de bens financeiros é para o reequilíbrio do espírito. As dificuldades morais do comportamento ainda muito material e sensual que possuímos é para nos aprimorar o espírito e a vida ter sentido. Há muita gente, principalmente os jovens, perdendo ou não tendo sentido na vida e querendo desistir antes da hora, se suicidando. Então, o sentido da vida é esse aprimoramento do espírito que se faz na paciência, dia a dia, passo a passo. E mudar também esse nosso conceito de morte. Morte é transformação, não é fim. O espírito transforma, transcende do corpo de carne para um corpo espiritual, que Paulo de Tarso falou sobre esse corpo, e nós damos o nome, a partir de Kardec, dos espíritos que ditaram a ele, perispírito, o que está em volta do espírito, o corpo do espírito, que é igual a esse e vai nos manter vivos no lado espiritual. Aqui do meu lado tem espíritos com esse corpo, eu não vejo com esses olhos, mas conseguimos perceber e alguns médiuns conseguem ver com os olhos da alma.
E o Evangelho, nosso roteiro de vida, não nos esqueçamos disso. Se o Evangelho é a luz de nossa redenção, a paciência é a virtude que dá suporte moral à alma para a vivência justa de seus princípios libertadores. Cultivá-la significa cultivar a existência em seu sentido maior. Olha quanto valor Bezerra está dando na paciência. Vamos refletir sobre isso um pouco mais? Beneficência, um nome, que muita gente nem conhece direito. O que é ser beneficente? Trazer um benefício ao outro, auxiliar. O que diz Bezerra para nós? Muitas bocas invigilantes surgem para indagarem de Deus o que ele anda fazendo de seus filhos. E nós, quantas vezes nos perguntamos sobre o que, em nome de Deus e do amor, temos feito em socorro da infelicidade alheia? Não raro vemos pessoas perguntar, Deus não está vendo isso? Deus não vai fazer nada? E quem tem que fazer somos nós. O que, em nome de Deus, somos do exército divino? O que esse exército divino está fazendo para melhorar o mundo, para ajudar o próximo, socorrer aquele que está em condição pior do que a nossa, não somente financeiramente, mas moralmente, aquele que nem conhece Jesus, nunca ouviu falar ou não quer ouvir falar. É nosso papel ir até ele e apresentar Jesus. Quem foi que te apresentou Jesus? Não é? Quem foi que te apresentou um valor, uma virtude? E isso não fez bem para você? Por que nós não fazemos o mesmo? Voltando aos filhos, estamos evangelizando nossos filhos, abrindo o evangelho com eles e contando a história de Jesus, contando uma parábola, conversando a respeito? Qual o nosso papel de filhos de Deus? Então, beneficência é dever nosso, do nosso coração, para garantir a nós mesmos e a quantos se nos agrupem na caminhada, a força e a esperança. Esse é o momento. Estamos mandando mensagem de esperança aos nossos amigos pelo WhatsApp, conversando, telefonando, falando a eles, calma, paciência, resignação. Um dia vamos nos encontrar novamente para nos abraçarmos. O sentido justo de valor, a beleza exuberante da fraternidade. Somos fraternos com aquele que convive conosco em casa. Prática da caridade cristã que nos salva o espírito da descrença, da negação e do egoísmo. O Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? Não é do fogo do inferno porque não acreditamos nisso. Mas olha o que nos diz Bezerra. Nos salva o espírito da descrença. Não há nada pior do que viver sem acreditar em nada. Da negação, tudo está ruim, não gosto de nada, nada tem cor. E do egoísmo, de eu viver sozinho, sem precisar de ninguém e sem me relacionar com ninguém. É disso que a beneficência nos salva. E agora uma nota mais difícil, mas tão necessária nesse mundo. Notas do perdão. Olha o que diz Bezerra, poeticamente. O perdão é a gema mais preciosa que já brotou nos mananciais divinos do amor. Aquela gema que tem que cavar a rocha e lá no fundo para encontrar aquela gema preciosa. A rocha é o nosso coração. Precisamos cavar, precisamos ir lá no fundo e tirar a gema do perdão e oferecer ao outro. É um trabalho pesado, demorado, mas necessário para a nossa riqueza espiritual. Se aquele que descobre um diamante, uma pepita de ouro, pode se enriquecer materialmente, aquele que acha a pepita do perdão no seu coração se enriquece espiritualmente. Continua Bezerra. Toda a trajetória amorável de Jesus no mundo diz dessa virtude sublime que chega pelo entendimento a fim de desintegrar o mal. Cada vez que o perdão surge,
espontâneo e fecundo, firma-se na terra em favor dos homens o raio da luz soberana de Deus. Jesus não falou outra coisa em todo o Evangelho. Perdoe, sendo que Pedro lhe pergunta, quantas vezes? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7, cada injúria. Não estava falando de 490 vezes, estava falando de infinitas vezes devemos perdoar, porque também queremos ser perdoados. E a nota da desencarnação, conhecida como morte do corpo. Diz Bezerra, a morte do corpo físico precisa ser melhor compreendida. Já estamos no século XXI. Não podemos ter aqueles conceitos lá da Idade Média sobre morte, como castigo, como fim, né? Quer prejudicar alguém, você mata o outro, né? Achando que está prejudicando. Na verdade, está encerrando um ciclo, não deixando ele caminhar. Mas a vida continua e vamos nos reencontrar com esse. Né? Se somos homicidas, que estamos tirando a vida, vamos encontrar dentro da nossa casa, na próxima existência, nos nossos braços, porque se eu tiro a vida de alguém, na outra eu darei essa vida de volta como um filho. Não é? Então diz Bezerra, a fim de que o sentimento humano não se mutile ante a mudança dos que são convocados a outros domínios do universo. Estamos nesse domínio de carne e osso, nesse corpo de carne, nessa matéria. Quando desencarnamos, mudamos o domínio, o corpo, como eu já falei, mas o espírito é o mesmo, os sentimentos são os mesmos, as emoções e os pensamentos, e tudo levamos para o outro lado. Desligar-se do corpo não significa descaracterizar-se ante as edificações do afeto dos que ficam mais tempo no orbe. Então, aqueles que se vão continuam amando aqueles que ficaram, se esse amor foi despertado. Agora, se há desafetos, continuamos também não gostando daqueles que ficaram, porque os sentimentos constituem o espírito e carregamos por todo sempre. E para os que ficam, se a sensação de perda, que gera insegurança e desalento, desespero e incredulidade, muita gente para de acreditar em Deus porque sua mãe desencarnou, um filho em tenra idade desencarnou, tantas vezes tem marcado a existência dos que ficam, os que se vão, igualmente guardam suas impressões de tristeza e sofrimento, porque sobre eles é despejado todo um conjunto de ondas mentais e cargas emocionais. Então, cuidado com as nossas emoções exageradas, de desespero, quando precisamos enterrar um corpo de um ser amado, quando precisamos nos despedir dele pela desencarnação. Limites, aceitação, fé. Não vamos ficar brigando o tempo todo. Por que você foi? Por que você me deixou? Porque isso faz mal para ele. Olha, ondas mentais e cargas emocionais que são despejadas sobre esse espírito, que não pode fazer nada, ele não pode voltar. Por que estamos brigando com o espírito, querendo que ele volte? Isso não é possível nessa existência. A representar apelo em indagações, dúvidas, inconformações, tem dúvidas sobre a morte? Vá pesquisar. Leia um livro espírita, que ali tem toda a explicação sobre a morte, sem a necessidade de se tornar espírita. Vamos aproveitar agora que tem tantas palestras e estudos via internet, lives acontecendo, estudos como esse. Participe, repense. Né? Precisamos mudar alguns conceitos, quebrar paradigmas. Estamos no século XXI. Vamos pensar grande, vamos pensar diferente daqueles nossos irmãos ou nós mesmos em outra encarnação pensávamos de forma tão limitada. Né? Ampliemos, vamos ampliar o nosso horizonte, a nossa visão de vida e de morte. E Bezerra vai continuar falando de amor. E com isso eu termino as nossas reflexões, porque é sempre bom terminar com uma nota de amor. O amor é a máxima consciência do ser. A realidade imutável do amor é a marca indelével de Deus em nós. É o Evangelho que nos congrega para os labores da consciência e da caridade.
configura o sublime manancial da essência divina, mantenedora do universo. Deus é amor. O universo foi criado e é mantido nesse amor. Estamos mergulhados nesse amor. E se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, amor é o que somos, para amar é que aqui estamos. Que possamos, como disse Bezerra, achar essa marca de Deus em nós, amando tudo e todos, a natureza, no respeito, os animais e vegetais, como nossos irmãos menores, também em evolução, e principalmente aquele ser que, como eu, é imperfeito, mas em processo de aprimoramento moral, intelectual. Muitas vezes agimos de determinada maneira por ignorância, por desconhecimento de fazer diferente. Sejamos o exemplo do amor que queremos ver no outro e coloquemos em nossa vida como modelo mestre-guia de ser humano, Jesus, o Cristo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e possamos sempre contar com esse amor na amizade, na família, na paciência, na vida.